Bom dia, pessoal. Eu vou fazer dois vídeos por semana sobre a dependência química, para poder ajudar familiares dos dependentes químicos, tá bom? Hoje eu tenho que fazer vídeo curto porque o Facebook não aceita vídeo assim, mais de 10, 15 minutos, eu não consigo postar, então vou fazer bem rápido aqui. Esse vídeo é para 5 fases da dependência química, até antes de chegar ao fundo do poço, certo? Então são 5 fases, são comportamentos e atitudes do dependente químico. A primeira fase é a perda do poder do sim e do não. A pessoa que começa a usar a cocaína e o álcool, ela perde totalmente o poder do sim e do não. Só que ela não percebe isso. Ela não percebe no começo, ela só vai perceber na terceira fase. Ela perde totalmente o poder do sim e do não. Tipo, ela começa a marcar muitas coisas e ela não vai no que ela marcou. Ela começa a marcar, por exemplo, um jogo de futebol, ela não vai mais. Ela perde totalmente o poder do sim e do não. Isso é um comportamento que o familiar tem que ver. Tem que perceber isso. Ele perde totalmente o poder do sim e do não. Antes, quando ele não usava, ele era uma pessoa confiável. Ela deixa de ser confiável. Só que os familiares não percebem isso, sabe? Ele marca churrasco e daí desmarca. Ele marca para ir viajar, ele não vai. Ele marca para fazer uma compra, ele não faz, sabe? Ele perde o poder do sim e do não. Tudo que ele vai dizer, ele se torna uma pessoa passiva. Vocês me entenderam? Ele se torna uma pessoa passiva. Ele aceita tudo, sabe? Ele diz sim para coisas que ele gostaria, mas não é o que ele gostaria, na verdade. Ele não sabe mais dizer não, entendeu? E quando ele diz não, ele não vai mais. Ele diz que vai numa janta na casa de uma família, ele não vai. Ele marca uma janta, ele não vai. Entendeu? Essa é a primeira fase da dependência química. É o primeiro sintomas que a dependência química causa. A segunda fase é o desligamento. É o desligamento de amigos que não usam. Então, aquelas pessoas que ele costumava andar, costumava jogar bola, costumava ir em festa só com aquelas pessoas que não usam, ele tem esse desligamento. Ele não sai mais com essas pessoas. Ele só sai casualmente, se essas pessoas procuram ele. Ou se vai no colégio, ele é obrigado a andar com essas pessoas. As atitudes dele com essas pessoas que não usam muda completamente. Ele não é mais uma pessoa afetiva, certo? Ele não é mais uma pessoa afetiva com aquelas pessoas que não usam e que gostam dele, que ele gostava. Não é que ele deixa de gostar, ele deixa de andar com eles. Ele não vai mais na casa dessas pessoas, entendeu? Essa é a segunda fase, tá? Essa é a segunda fase de quem tá usando cocaína. E isso varia de intensidade, quem usa mais, quem usa menos. E tem organismos que aceita mais, aceita menos, entendeu? Pode levar 1 ano, 2, 3, 5, entendeu? Eu fui no segundo ano de uso. A terceira fase da cocaína essa é complicada, que é onde que entra a depressão e a bipolaridade. Tu não percebe que tá com depressão. E tu não consegue dizer que tu tá com depressão e a bipolaridade. Tu se torna uma pessoa 8 ou 80. Entendeu? Então ela deixa de sentar na sala com o pai, com a mãe ou com os amigos. Ela deixa de receber os parentes, ela fica só no quarto. Ela deixa, se ela vai viajar, ela não consegue ter um diálogo normal. Ela se torna uma pessoa mais quieta, sabe? Tu percebe, a pessoa que tá conversando com ela percebe que ela começa a tá diferente, porque ela se torna uma pessoa muito ansiosa. Ela consegue ser uma pessoa mais agressiva verbalmente, sabe? Ela começa a ficar com o pavio mais curto. Ela não consegue mais sentar
numa mesa para conversar, ou se ela senta, é uma conversa rápida, sabe? Tudo que ela começa a adquirir o SAP, que é a síndrome do pensamento acelerado, tudo é acelerado, tudo tem que acontecer, sabe? Essa é a terceira fase. A quarta fase é a fase da anedonia. Ela adquire a anedonia. O que é a anedonia? A anedonia é a perca do prazer das coisas simples. Ela não tem mais prazer em coisas simples. Ela perde prazer em tomar banho. Ela toma banho, mas ela toma um banho rápido. Ela escova os dentes rápido. Ela não consegue mais estudar, sabe? E se estuda, ela não absorve mais aquele conhecimento que ela tinha. No serviço, ela desanima fácil. Tudo vira desculpa. Tudo é desculpa. Ela dá desculpa para tudo, sabe? Ela não sente mais prazer em jogar videogame. E se jogar videogame é só drogado ou bebendo. Ela bebe tudo que vê pela frente, ela mistura uísque, trago que ela não bebia, ela começa a beber, cachaça, uísque, vinho, mistura, e aí as pessoas dizem, nossa, como é que aquela pessoa bebe tudo aquilo e não fica bêbada? É porque ela está usando demais. Então não é porque o organismo é forte, não é. É porque ela está usando cocaína demais, por isso que ela não fica. Ela pode beber, e se ela estiver usando cocaína, ela não fica bêbada. Essa é a quarta fase da anedonia. Ela não sente mais ela perde prazer no tênis que ela gostava. Ela tem que ter um tênis caríssimo, sabe? E aí ela não tem dinheiro, ela começa a dar depressão em muitas coisas. Tudo que falam para ela se torna ofensivo. Ela começa a sair na rua, começa a achar que os outros estão falando dela e não tem nada a ver, sabe? É da doença. Tá? A quinta fase, assim, é antes de chegar no fundo do poço. Tu perde a socialização. A pessoa perde totalmente a socialização, sabe? Ela não tem mais vida social. Ela só fica dentro de casa. Ela só começa a usar, ela só usa dentro de casa. Ela não consegue mais ir na rua ficar conversando com alguém. Ela não consegue mais ficar mais do que 5 minutos conversando com uma pessoa. Ela perde prazer em trabalhar. Ela não sente mais vontade de levantar da cama. Ela começa a pensar em suicídio. Ok? Então a família tem que prestar muito atenção nisso, sabe? Ela se torna uma pessoa muito agressiva e ao mesmo tempo afetiva. Ela começa a ser afetivo com as pessoas de fora da casa dela, com vizinhos, com pessoas que ela não conhece. Ela parece ser uma pessoa muito legal e não é. E ela se torna uma pessoa agressiva com pessoas que estão perto dela, com um namorado ou namorado, ou com a mãe ou com o pai, ou com parentes, sabe? Ela não vai mais na casa dos parentes, só vai se tiver trago ou droga, ou se ela tiver a droga para levar para lá, sabe? Ela começa a ir no banheiro com muita frequência, entendeu? Ela começa a perder o apetite, ela não tem mais apetite, ela não come mais, sabe? E se come é empurrando. A carne parece, se ela vai comer um pedaço de carne, parece um babalu, de tanto que mastiga, sabe? Entendeu? Então essas 5 fases, tá? Tem muito mais, mas essas são as 5 fases, tem que fazer vídeos curtos, ok? Um abraço, um beijo, tomara que eu possa ajudar, tá bom? Familiares, aqueles que não usam, aqueles que usam também, tá bom? E na próxima, eu vou fazer 2 vídeos por semana, tá bom? Um beijo, um abraço a todos do Facebook e das pessoas que eu conheço.